Oi, gente, tudo bem? Começando mais uma entrevista da série de entrevistas do Diário do Rio, aqui com pré-candidatos às eleições desse ano. Hoje, com o professor Wenderson, do PSOL. Ele é professor, como o nome já diz, ele é policial militar, ele é fundador do PSOL de Nilópolis, foi candidato a prefeito de Nilópolis na última eleição, e hoje está aqui com a gente para conversar sobre as bandeiras dele, as ideias dele e sobre as funções do deputado, como a gente está fazendo com os pré-candidatos até então. Wenderson, a primeira pergunta que eu quero te fazer é nessa linha de qual a sua principal bandeira como deputado, já que você é professor, policial, foi candidato a prefeito. Qual a sua principal bandeira, suas principais ideias nessa pré-candidatura e depois na eventual candidatura a deputado? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sou o professor Wenderson, da direção estadual do PSOL, professor Wenderson da bancada docente, e de 2020, quando a gente concluiu o processo eleitoral, embora a gente não tenha obtido o êxito de ganhar as eleições, nós tivemos um resultado muito considerável, né? Nós fomos o terceiro melhor resultado do PSOL na região metropolitana do Rio de Janeiro, e só perdemos para Niterói e Caxias, e nós tivemos um resultado proporcionalmente muito considerável no município de Nilópolis, face a gente ter enfrentado aí a organização Abrão Davi, que foi a vencedora, e mais o presidente da Câmara, o filho do ex-prefeito Neca e o irmão do ex-prefeito Alessandro Calazans. Com pouquíssimos recursos, a gente conseguiu ter um desempenho considerável na cidade, e isso nos deu credibilidade para estarmos hoje na direção estadual do PSOL e o nosso grupo ter vislumbrado essa ideia de ter essa pré-candidatura a deputado estadual no Rio de Janeiro. A nossa bandeira, digamos assim, tudo que a gente tem feito dentro do conjunto de pessoas que estão juntos nessa ideia, a gente criou, como a gente veio desde 2020, o tema é que essa pré-campanha, assim como a pré-candidatura, e se porventura tivermos êxito, assim será o mandato, ele vai ser participativo, democrático e plural, né? E a gente tem uma ideia de tudo que é proposto, tudo que vai ser apresentado, tudo que vai partir para a execução, ser debatido nessa coletividade, né? E esse é o princípio também do movimento Bancada Docente. Nós tiramos três eixos fundamentais, que é o início da sua pergunta. A educação pública de qualidade, a segurança pública e o meio ambiente, especificamente na segurança alimentar. Esses são os três eixos que norteiam a nossa pré-campanha e que vão nortear a campanha em si e o mandato, né? E quando a gente fala de educação pública e de qualidade, a gente agora está, dada o crescimento desse processo de pré-campanha, a gente está tendo muitos companheiros e companheiras da cultura. Então, a gente teve que ampliar esse leque, né? A gente sabe que o legislativo ele não é igual um governador e um prefeito, que ele vai se ater a todas aos tópicos, todas as bandeiras, todos os serviços públicos. Então, dada a minha formação, a gente buscou inicialmente esses três eixos: educação, segurança pública e meio ambiente e segurança alimentar. Só que agora a gente está recebendo a participação de uma galera muito considerável, de uma galera muito extraordinária da cultura. E então a gente está recompondo essa ideia, né, do mandato participativo, coletivo, democrático e plural, para a gente tentar, dentro dos eixos que a gente norteou, incluir a cultura também, né? Mas todos os eixos que eu falei para vocês, a coluna, né, a coluna central, a coluna vertebral é a educação. Inclusive, na área de segurança pública, muitas das pessoas se enganam
e é compreensível que elas cometam esse engano, como alguns pré-candidatos têm mostrado. Eu tenho até conversado com algumas pessoas do nosso grupo e da candidatura majoritária, no caso, o pessoal que coordena a campanha do Lula e que coordena a campanha do Freixo, que serão as pessoas que nós vamos apoiar para presidente e para governador, respectivamente. Vai te Então, perguntar sobre isso daqui a pouco. Deixa eu te perguntar sobre. Pode continuar, mas a gente vai te perguntar sobre essa questão daqui a pouco, especificamente. As conversas com o candidato a governador. então, essa ideia de que a segurança pública, a gente vai, para melhorar a segurança pública, a gente vai investir em inteligência, a gente vai dar um armamento melhor, umas viaturas melhores. Isso tudo é muito secundário. A gente acredita que a segurança pública, especificamente no estado do Rio de Janeiro, passa por um processo revolucionário de desconstrução do modus operandi que existe. E isso deve ser feito através da educação. Ou seja, também na segurança pública, a solução de uma segurança pública de qualidade humana e voltada para servir o povo do estado do Rio de Janeiro passa também pela educação. Então, respondendo, ainda que tenha sido um pouco redundante, a nossa maior bandeira, por mais que isso seja utilizado por diversas e inúmeras pessoas, é a educação. Perfeito. Falando um pouco sobre os últimos anos, né? Você acha que o Legislativo Fluminense tem piorado nas últimas eleições? Sim, infelizmente, desde do grande marco, né? O grande marco do nosso governo do Estado do Rio de Janeiro, nosso, porque nós somos moradores desse estado, foi quando, depois do fatídico governo Moreira Franco e Marcelo Alencar, nós tivemos um momento em que houve uma aproximação entre o Partido dos Trabalhadores, representado na figura do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e o PDT, que tinha uma força muito grande no Rio de Janeiro, com o senhor Leonel Brizola. Então, foi feita uma parceria na qual o governador da chapa foi o Antony Garotinho e a governadora foi a vice-governadora, Benedita da Silva, e ali deu-se início a um governo popular, um governo em que tinham algumas demandas atendidas para a população mais pobre, para a classe trabalhadora. E, por algumas razões muito específicas, muito complexas, que não têm a ver com a sua pergunta, houve um desentendimento, né? Garotinho saiu candidato a presidente, Benedita assumiu o governo do Estado, com 9 meses, ela não tinha muito como fazer, né? Foi mais para tentar ajudar na eleição do Lula, e dali em diante houve uma metamorfose na classe política, pessoas que já estavam esquecidas do PMDB foram ressuscitadas, e a Rosinha foi eleita, e eles criaram uma classe que veio dominando o estado do Rio de Janeiro até os dias de hoje, ou de forma protagonista, ou de forma associativa, numa parceria, né? E o que o legislativo tem a ver com isso? O legislativo, desde então, desde esse momento, ele se tornou uma extensão do executivo. Ele não exerce a função para a qual é a sua criação, na sua natureza, a sua essência de legislador, de fiscalizador. Ele passa a ser uma extensão do poder executivo, né? Oferecendo o seu papel de votar na Assembleia Legislativa tudo aquilo que é de interesse do governo que ali está no momento. Então, não tem como isso dar certo, não tem como as necessidades mais essenciais da população serem atendidas se existe uma parceria entre o Executivo e o Legislativo, o que não foi para isso que eles foram criados, né? Então, é dessa forma que eu vejo, o Legislativo se tornou muito ruim, os deputados não exercem o seu papel legislador e fiscalizador,
Eles simplesmente estão ali para dar legitimidade às ações do governo, do Estado, em troca de cargos na estrutura, cargos dentro do governo do Estado, em troca de serviços na sua região e sem falar nas intermediações feitas pelas grandes empresas que prestam serviços e que não passam pelas licitações que deveriam ser realizadas. As empresas, elas passam a prestar serviços elas têm a preferência na prestação de serviço através de, 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 de troca de recursos, né? De comissões, que eu estou muito cauteloso para falar da corrupção latente que existe durante todos esses anos e é uma timidez boba, porque, tirando a Benedita, todos foram presos, né? Todos foram presos ao longo desse período que eu falei para vocês. Isso é muito triste, isso é muito lamentável, porque eu lembro que a gente teve um período que se teve uma ideia de renovação, que Sérgio Cabral, Eduardo Paz, Garotinho, Rodrigo Maia, esses eram os novos políticos, a nova safra de políticos no Rio de Janeiro, e, na verdade, desses 20 anos, eles se tornaram piores do que seus antecessores. Então, respondendo a sua pergunta, o Rio de Janeiro passa por um período trágico, tenebroso, em que não existe o espírito de prestar o serviço à sociedade. Existe o espírito de se associar para explorarem os recursos do Estado do Rio de Janeiro em benefício próprio, tanto o executivo quanto o legislativo. Professor, e isso tudo que você falou passa pelo voto, né? Na hora das pessoas votarem, as pessoas podem votar melhor e, consequentemente, formar um legislativo melhor. Mas como conscientizar a população de que o voto para deputado, no caso dessa eleição a deputado, mas em eleições municipais, vereador também, precisa ser tão importante, ou talvez até mais importante do que o voto no executivo? As pessoas muitas vezes votam no legislativo meio que sem saber em quem está votando, depois nem lembram quem votou. Você tem alguma ideia de como provocar esse debate na sociedade para que as pessoas melhorem seus votos no legislativo também? Parece uma coisa assim, a gente volta sempre nesse ponto, né? A educação, ela é fundamental para provocar, para desenvolver, estimular essa conscientização. Infelizmente, eu vou usar aquela frase, já que a gente não está aprendendo no amor, a gente está aprendendo na dor. Então, nunca foi tão evidente a importância do voto. A gente, ao longo desses anos, não tinha essa dimensão do quanto um voto errado, um voto alienado, um voto displicente, poderia nos causar tanto mal à nossa vida cotidiana, né? Porque o cidadão comum, e nós somos cidadãos comuns, as pessoas sempre atrelaram: eu não gosto de política, eu não me interesso de política. Só que ficou muito claro, e a gente ter tido essa deficiência de educar e conscientizar as pessoas, elas estão tomando conhecimento, aprendendo através de suas dores, porque ao longo desses 4 anos, as pessoas estão vivendo em situações miseráveis, de vulnerabilidade alimentar, desemprego, alta dos preços dos alimentos básicos, dos combustíveis, que provoca o aumento de todas as demais itens de consumo. E tudo isso é fruto de uma política que tem sido exercida tanto a nível nacional quanto a nível estadual. E isso é fruto do voto ruim, do voto sem compromisso, do voto do sujeito que não se importa, que tomou antipatia pela política por alguma razão. A gente não vai ter como mensurar isso,
nesse momento, mas a minha esperança está nisso. E eu digo para as pessoas do meu convívio que, infelizmente, a gente vai conseguir reverter essa situação de voltarmos, né, trazermos de volta a esquerda aos governos estaduais e nacional, não porque nós conseguimos convencer as pessoas, porque fizemos um grande trabalho de mobilização, de conscientização da massa. Nós estamos tendo uma vantagem de forma triste e lamentável, porque as pessoas estão em situação de pobreza gravíssima. Nós saímos da colocação de sexta economia do mundo para a 12ª. Na região que eu resido, Nilópolis, eu uso muito como exemplo o entorno de uma loja que tem ali perto da rodoviária. Cada noite que eu passo ali, a quantidade de pessoas morando na rua aumenta. Eu trabalhei recentemente em Caxias, no centro comercial, eu tive o mesmo impacto. Agora eu estou em São João, a mesma coisa. E as pessoas que você conversa, e você não vê aquelas pessoas que estão durante muito tempo vivendo na rua. Você percebe que, longe de qualquer preconceito, que essas pessoas têm uma aparência melhor. Essas pessoas são pessoas que lhe dão a impressão que elas acabaram de ingressar na rua, elas acabaram de morar na rua. Elas poderiam estar trabalhando em qualquer posto de trabalho, elas poderiam estar te atendendo, dirigindo um ônibus, elas poderiam estar numa padaria te atendendo, e você é a forma mais dura de que as pessoas percebessem o quanto esse simples ato, que infelizmente é obrigatório no nosso país, mas esse simples ato de ir votar teve um impacto, nesse caso presente, catastrófico na nossa sociedade. É isso. Como você falou, né, a gente está vivendo um Brasil muito polarizado. Nesse cenário polarizado que a gente vive, na sua opinião, como um deputado deve se posicionar? Qual deve ser a posição de um deputado no meio desse cenário totalmente polarizado que a gente está vendo? Eu costumo sempre usar essa expressão em algumas aulas que eu inicio. A história da humanidade é a história da luta de classes. Então, não tem como você se furtar isso. Muito embora as pessoas tenham um grau de dificuldade de identificar a que lado cada um de nós pertence, pelo menos nós que temos por princípio estar nos partidos que se propõem a defender a classe trabalhadora, se propõem a defender os mais pobres, nós temos que ter um lado, nós temos que mostrar quem somos. Porque eu, particularmente, durante esse período, desses últimos 4 anos, eu não me furtei a isso. Eu sofri as sanções que sofri e as perseguições que sofri, tanto que o ambiente no qual eu exerço a minha profissão é um ambiente extremamente conservador, de extrema direita. Então, eu não me omiti nisso. Então, nesse momento agora, é um momento de esperança, é um momento de alegria que a gente percebe. É claro, esse resultado vai ser só em outubro. Estou falando pela via eleitoral. Mas a gente que compõe a base de apoio dos partidos de esquerda, nós, os pré-candidatos, nós devemos continuar firmes com as nossas convicções, porque não cabe mais essa coisa de tentar conquistar o voto, conquistar o cidadão sem essa firmeza. Porque, muito embora as pessoas estão na rua, elas vão querer agradar o cidadão para não perder o voto. Diante dessa bipolaridade, você é o quê? Você é Lula ou você é Bolsonaro? Digamos assim, um exemplo. Aí o camarada, para não perder o eleitor, ele vai titubeando, ele vai tentando perceber o que ele deve falar. Eu, particularmente, eu não tenho essa concepção. Até porque as pessoas com as quais eu estou buscando apoio, elas já sabem da minha história,
dessa trajetória, mesmo sendo um cidadão trabalhador que ainda não atingiu um mandato, não tem como eu falar outra coisa. Não tem como eu chegar na minha unidade militar e as pessoas me perguntarem. Todos eles sabem que eu sou de esquerda, todos eles sabem que eu vou fazer a campanha do Lula, não tem por que eu ter uma outra postura. Isso, se isso vai me trazer votos ou não, não importa, porque a prioridade hoje é a gente conseguir reverter essa situação a nível nacional no país, que as demais coisas vão se acertando. Então, para responder a sua pergunta, o meu princípio é a gente tem que falar de forma verdadeira e transparente, independente do que o outro que nos escuta, se ele vai gostar ou não. É claro, sempre de forma respeitosa e inteligente. Perfeito. Você é da Baixada Fluminense, né? Você até chegou a citar já. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A gente sabe que fazer política na Baixada não é fácil. Eu também sou moradora da Baixada, posso falar isso com você. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você lida com essa situação, como é fazer política na Baixada. Então, é muito bom saber disso, que aí facilita até a resposta, né? O fato de você ser da Baixada. A Baixada ficou durante muito tempo considerada como uma região dormitório, né? Independente disso, isso no aspecto econômico, né? Mas no aspecto de segurança pública, a gente tinha uma certa tranquilidade, né? Com o advento das UPPs, houve um reposicionamento do tráfico de drogas dentro da região, né? Os criminosos que migraram para cá, aqui se estabeleceram e viram uma forma de desenvolver o crime dentro da nossa região. Aí, dentro desse processo, a milícia também começou a se expandir, né? Então, hoje, a Baixada Fluminense tem um perfil, no que diz respeito à segurança pública, semelhante à capital do Rio, onde o tráfico era mais forte, mais presente, onde era mais comum, mais rotineiro, as pessoas já estavam integradas naquele cotidiano. E, mesmo diante disso, ainda tem um espaço para a gente conseguir desenvolver a nossa pré-candidatura. A gente teve, um tempo atrás, o município de Nova Iguaçu teve 8 anos do governo do PT, o de Mesquita também, Belfor Roxo teve um mandato de um governo de esquerda. Então, a gente só tem que tentar resgatar isso, né? E como eu falei na questão anterior, a situação de penúria, de empobrecimento, infelizmente, lamentavelmente, ela está nos ajudando nesse sentido, em as pessoas nos escutarem com mais facilidade, né? Até por conta disso, essa bipolaridade não fez com que as pessoas se posicionassem de forma mais aguerrida. Quando essas pessoas são tomadas por uma decepção, que é o que está acontecendo, face aí o que aconteceu ontem, hoje, é o assunto do ex-ministro da Educação, essa decepção, esse desencantamento, permite que essas pessoas que acreditaram neste governo atual estejam mais suscetíveis a nos ouvir, né? E com o restabelecimento dos direitos eleitorais do ex-presidente Lula, isso vai facilitar muito o nosso trabalho. É o nosso grande cabo eleitoral, né? E aí as pessoas passam a analisar, poxa, no período do governo petista, a gente vivia melhor. E nesse agora, onde o atual presidente prometeu combate à corrupção, combate à violência, a gente não tem visto isso. Então, a gente ficou num estado financeiro ruim e sem segurança, e a corrupção continua. Então, as pessoas estão desencantadas. Isso vai facilitar o nosso trabalho na Baixada Fluminense, uma região que tem uma história de ser uma região conservadora, de milícia e tráfico de drogas. É isso.
Professor, vou entrar em outro tema aqui agora. Na verdade, tem muito a ver com o que você já falou, mas vamos tentar numa questão específica. Você é policial, né, como falou, e está no partido de esquerda, o pessoal que, para muita gente fala isso erradamente, é um partido que não gosta de polícia, tem aquele discurso que vem da direita. E como é que é, primeiro para você dentro do partido, se a relação é tranquila, é boa, se o fato de ser policial, e como é que você lida com isso fora, em relação ao que as pessoas perguntam sempre, e como é que você está pensando em a sua campanha, né, pré-candidato, você falou que a segurança pública vai ser uma das prioridades das suas bandeiras. O que você pensa da segurança pública do Rio de Janeiro? O que tem que ser feito para fazer melhorar? Ou se concorda com o que está acontecendo em relação à segurança pública? Coisa sobre a segurança pública do Rio. São duas perguntas aí. Então, como eu falei inicialmente, e você mesmo também mencionou, eu fiz parte da fundação do PSOL, não só aqui no município, mas desde a coleta das assinaturas. Então, eu estou 17 anos no PSOL. Eu estive praticamente cerca de 10 anos no Partido dos Trabalhadores. Não saí por conta da expulsão, né? Fiquei muito chateado quando eles tomaram essa medida contra a Luísa Helena, a Luciana Genro, Babá, os companheiros que tiveram que sair, que votaram contra a reforma da Previdência naquela época. Eu não saí na expulsão, mas eu participei do processo de construção e comecei a minha militância no PSOL. E juntando esse período, eu não sei se eu cheguei a mencionar, eu estou 22 anos na corporação. Então, dentro desses 22 anos, tem o período do PT mais o período do PSOL. E a Polícia Militar ela nunca teve engajamento político, né? Você não tem esse tipo de perfil até um tempo atrás, como você tem os professores, os petroleiros, os metalúrgicos, né? Os correios, os eletricitários, você não tinha esse perfil, né? E, infelizmente, ou começou a ocorrer essa unidade, esse sentimento de representatividade através deste governo que está aí, né? Não de forma organizada, né? É muito difícil porque isso é um objeto que está em estudo, a forma como um camarada que teve, camarada não, que ele não é meu camarada, mas uma pessoa que ficou durante esses 30 anos no parlamento sem fazer nada, ele conseguiu chegar à presidência da República, né? E hoje, diante de tudo que tem sido denunciado, informado de forma exaustiva e clara, as pessoas continuam com energia e disposição para defendê-lo, né? Inicialmente eu tinha um espírito de debater, de discutir, né? Algumas sanções eu sofri, mas eu adotei uma postura muito mais inteligente, né? De 2020 para cá, de 2021 para cá, eu já não busco isso, né? As pessoas sabem das minhas convicções, sabem das minhas ideias, e a gente não entra em debate sobre isso, né? Quando, vez ou outra, eu sou provocado, né? Eu simplesmente me mostro indiferente àquilo ali, porque eu sei que não é uma discussão, um debate produtivo, é só bate-boca e coisas que podem afetar tanto a minha saúde mental quanto a do colega. Um exemplo, né? Quando um colega fala, eu vou votar no Bolsonaro, eu falo, pô, legal, é o seu presidente, você está satisfeito, vai lá, dia 2 confirma, isso é legal, é democrático, a gente está num país democrático, então é isso que você deve fazer. Quanto a mim, não importa em quem eu vou votar, é problema meu. Então, não entro mais em debate, não entro mais em discussão dentro desse ambiente, porque isso não é produtivo. Em relação à pré-campanha, e mais em agosto a campanha, a gente está buscando essa maior amplitude na área de educação. Existe o movimento Bancada Docente, que é um movimento que busca, né, ser uma representatividade da escola pública, dos profissionais de educação, buscando uma escola pública de qualidade. E assim como tem
a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada ruralista, esse movimento se propõe a tentar fazer representantes para a educação. Aí houve um processo seletivo, eu fui escolhido, não sou o único candidato da bancada docente no Rio de Janeiro, mas eu sou o único pré-candidato estadual da bancada docente e do PSOL. E aí o nosso maior eixo de debate é a educação. Isso não significa que eu estou renegando a segurança pública. Eu só estou tentando uma forma inteligente de que não adianta a gente... É claro que o princípio é a gente conseguir fazer o melhor pelas pessoas, mas é muito importante a gente ter um mandato para realizar isso. Então, eu não creio que os agentes da segurança pública, por mais que eles estejam decepcionados com este governo, o camarada está decepcionado com o Bolsonaro, o camarada está decepcionado com o Cláudio Castro, mas ele não vai votar na esquerda. Ele não vai votar na esquerda. Ele vai buscar um meio termo, ele vai buscar a terceira via. E, dentro desse ambiente, eu me relaciono com os meus amigos. Eu tenho 22 anos de polícia militar, sou primeiro sargento. Então, nesses 22 anos, eu fiz muitos amigos. Dado meu compromisso profissional, digno e idôneo, eu tenho muitos amigos. Creio eu que esses amigos, por serem meus amigos, confiarem em mim, eles votarão em mim. Não porque eu sou o pré-candidato do PSOL, não porque eu sou o pré-candidato da esquerda. Eles vão votar em mim porque é o meu amigo Sargento Endes, que é um bom policial, que eu conheço ele. Agora, os outros policiais, eu não fiz esse check-in, não fiz esse teste, porque quando o cara sabe que você é da esquerda, quando o cara sabe que você é do PSOL, ele não te escuta. Então, isso não significa que eu vou deixar de estar na rua tentando ganhar esse voto. Mas eu não tenho grandes expectativas nesse voto. A minha ideia, e a ideia do nosso coletivo, é os profissionais de educação, a galera da Baixada, né? As pessoas que identificam que nós, da esquerda, somos uma alternativa, são essas pessoas. O que vier da segurança pública é lucro, entendeu? Lucro no sentido eleitoral. Não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Sim, sim. O candidato do PSB ao governo do estado, né, o Marcelo Freixo, ele já foi do PSOL, e a gente sabe que um dos grandes desafios do governador é a questão da segurança pública. Queria saber se você já teve algum contato com ele para falar sobre isso, se existiu algum tipo de conversa sobre o assunto. É muito interessante. Eu até tive a oportunidade de dizer isso a ele, né? Eu estou esses 17 anos no PSOL, e antes da saída dele, como você mesmo disse, Felipe, no início, eu sempre tive na marginalidade, né? Porque eu era um policial dentro do PSOL, então os caras do PSOL tinham uma certa reserva comigo. E eu, dentro da polícia, por ser do PSOL, tinha também essa reserva dos caras. Então não andava para lugar nenhum. Fiquei quebrando pedra durante muito tempo. Mas, felizmente, com o passar do tempo, as pessoas tiveram a oportunidade de me conhecer e me reconhecer como companheiro dentro do partido, né? E nesse momento que isso aconteceu, que foi agora recentemente, comecei a participar da direção estadual, o Marcelo resolveu sair do PSOL. Me parece, tudo indica, que isso foi um momento que eles tiveram, o Lula junto com ele, mais algumas pessoas lá em Maricá, e criaram essa estratégia que, para que ele se tornasse o candidato a governador, ele deveria ir para um partido que ele conseguisse dialogar com outros setores, né? O PSOL é um partido de esquerda que está começando a ampliar agora. O PSB já é visto como centro-esquerda na prática, né? Então ele teria condições de conversar com outros setores da sociedade fluminense, e o Lula precisava de pessoas dele dentro do PSB, porque existiam setores no PSB que eram muito conservadores. O Rio Grande do Sul, não, Santa Catarina, o partido apoiou o Bolsonaro, né? Naquela época do impeachment da Dilma, eles votaram
Então, existiam setores dentro do PSB que o Lula precisava de pessoas dele ali dentro. Aí trouxe o Freixo, trouxe o Dino lá do Maranhão, enfim. Então, eu tive algumas oportunidades de estar com o Freixo, não consegui externar tudo a respeito desse aspecto da segurança pública, né? Até porque esse tipo de assunto você mexe com alguns interesses, então você não pode falar determinadas coisas em público, desculpe, você não pode falar determinadas coisas em público sem estar sujeito ao risco da sua fala, né? Então, a gente teve em 2 eventos públicos, mencionei algumas coisas, mas a gente ainda não sentou para conversar sobre isso. Eu também não tenho essa vaidade. Eu já conversei com algumas pessoas que são do ciclo de intimidade deles sobre isso, né? Hoje, dentro do PSOL, só tem 2 policiais, que é o Coronel Ibs e eu, que eu saiba, né? Se tem um outro com essa participação, com essa atuação, com essa militância, eu não conheço, né? E nos demais partidos de esquerda, como eu disse para vocês, eu fiquei 10 anos no PT e hoje eu tenho amigos no PSB. Então, eu estou conseguindo ter um bom trânsito com esse pessoal e eu estou sempre batendo nessa tecla que a solução da segurança pública do Rio de Janeiro passa pela educação. Assim como a gente, muito da esquerda, fala assim, pô, o racismo é estrutural, o problema da segurança pública, a forma como a segurança pública presta o serviço no Estado do Rio de Janeiro, esse problema é estrutural. A corporação tem mais de 200 anos. Não vai ser fazendo as mesmas coisas que você vai conseguir um policial prestando um serviço de forma satisfatória, que atenda a sociedade da forma como a sociedade deseja. Passa pela educação, por uma revolução, por uma mudança que não vai ser sentida imediatamente, mas que ela tem que começar imediatamente, né? Então, sim, em alguns momentos eu já consegui externar alguma coisa, não só para o Freixo, mas todo momento público que eu tenho com os companheiros de esquerda, no lançamento de pré-candidaturas, do Chico Alencar, do Lindbergh, alguns momentos que eu estive em público, eu procurei externar isso. Isso não significa que eu saiba tudo, nem que eu seja o dono da verdade, porque ao longo desses 22 anos, eu não fui um simples, assim, sem demérito dos colegas, eu não fui um simples policial. Eu sou um cientista social que está dentro da instituição ao longo de 20 anos, percebendo, sentindo, eu sendo objeto do meu próprio estudo, né? Bom, professor, para fechar agora, a última pergunta: o que um eleitor seu, no eventual com ação de candidatura, depois de uma eventual eleição, pode esperar do seu trabalho como deputado? A gente acaba passando em alguns assuntos que a gente já falou aqui, né? Mas desde o processo eleitoral de 2020, e é o que eu adoto para a minha vida política, então a gente está buscando uma ideia que não é nova, né? Uma ideia que não é nova, mas que a gente não viu em prática ainda, de construir uma pré-candidatura, uma candidatura e um mandato coletivo, democrático, participativo e plural. Isso não significa que eu não saiba o que eu vou fazer, né? Significa que o meu nome está lá, mas eu, o professor Wenderson, sou parte desse conjunto de pessoas e a gente vai buscar atender essas pessoas, a população de uma forma geral, no que diz respeito ao que pode fazer um deputado estadual. Na campanha de prefeito, a gente buscou o quê? A gente buscou estar nos bairros, conversando com as pessoas, perguntando às pessoas o que era melhor para aquela região. E, a partir desse bate-papo, dessa conversa, a gente foi escrevendo o programa de governo apresentado na campanha. Então, o que a gente já traçou? Nós temos 3 eixos específicos: educação, segurança pública, meio ambiente na área de segurança alimentar e a educação a gente ampliando para a cultura. Ganhamos a eleição, a gente vai sentar com as pessoas para aprofundar esse debate. O camarada que se torna deputado, ele tem que entender que ele é um funcionário público temporário, ele é um servidor público temporário. Ele tem 4 anos para servir essas pessoas.
Então, ele tem que escutar essas pessoas para fazer da melhor forma possível, né? Essa eu acho que é a ideia que deve percorrer toda a nossa trajetória, se porventura nos for concedida essa oportunidade, né, de estarmos lá para poder representar esse tão sofrido povo do Rio de Janeiro, mas que merece que a gente faça dessa forma, né? É isso. Bom, obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Larissa. Encerrando aqui mais uma entrevista dessa série, a gente continua com previstas, próximos pré-candidatos ao eleitor do Rio de Janeiro a escolher melhor nessa eleição desse ano. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Aquele abraço. Eu é que agradeço vocês. Muito obrigado aí, Larissa, Felipe. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe vocês.